Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Fazer política é fazer saúde. Vamos falar sobre esse tema? Sim, vamos falar sobre esse tema. E eu trouxe aqui um cara que sabe falar sobre isso. E vai ser uma conversa descontraída, a gente vai trazer muitos assuntos para isso, não é? O Marco Antônio Jacobson. E ele é de Chomisco, São Luís Gonzaga. E eu sou de Santiago. Seja bem-vindo, Marco, ao programa Fala Doctor. É um prazer tê-lo aqui. E tu já esteve aqui, mas, né, como telespectador, e agora tu tá na telinha, né, Che? Tu tá na poltrona agora, hein? Tem responsabilidade, mas que bacana tu ter escolhido esse tema para nós falarmos sobre isso, né? Porque quando se fala em saúde, a gente fala a saúde num todo. Claro. E quando a gente fala em política, né, a política, ela tem a política boa e a política ruim. Mas o que a gente quer trazer é aquela política boa. Exato, né? exato. E isso é fundamental para todos nós. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Douglas, pela oportunidade. É bem importante trazermos esse assunto, né, falar sobre essas duas ciências ou duas áreas, né, que são tão importantes para o nosso país e para a nossa sociedade como um todo. A política, evidentemente, e também a saúde. E aproveitando o gancho, né, eu estive semana passada perto da tua terra, que eu sei que é Santiago, e tem família ali em Bossoroca. Eu estive lá em São Luís Gonzaga, mas eu nasci ali em Cruz Alta, pertinho dali, pertinho. É uma região das missões, ali, né, é uma região histórica. Enfim, eu me sinto muito confortável de abordar esse tema, porque hoje tenho vivenciado ele na prática, né? Isso é ótimo. Feito esse trabalho e é um trabalho até que eu digo que é pioneiro, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui sobre toda essa questão, por exemplo, que o agronegócio, que os próprios hospitais, né, fizeram um trabalho de inserção, de se posicionar, de ocupar um espaço dentro da política para poder conseguir melhorar o seu mercado, os seus profissionais, a sua área de atuação, o seu campo de formação, a área educacional, tudo que engloba, né, uma área como o agro, como os hospitais, como envolve a medicina, envolve os profissionais da saúde, a odontologia, a enfermagem, enfim. E como tu falaste, tu andou em São Luís, né? Isso. Atendendo algum caso. Isso. O Simers, eu hoje faço essa assessoria de relação governamental no sindicato médico, atuando na pauta em específico da medicina, e a gente viaja aí, eu tenho viajado bastante, como tu mesmo disse. No Brasil, né? Vamos a Brasília, estamos em Porto Alegre, estamos aonde é necessário estar para defender o interesse da medicina e dos profissionais médicos. E pelo interior também, a gente vivencia e é demandado pelas mais esdrúxulas situações, né? E caóticas, às vezes até lamentáveis que acontecem, mas sempre priorizando que a medicina ela seja valorizada, respeitada e que tenha seu espaço de atuação, né, garantido. Sim. Que é importantíssimo, né? Exatamente. Porque se garante a medicina, se garante a saúde também. Tu sabe que o mantra, né, o slogan do sindicato médico, né, que está sendo conduzido pela direção, o Dr. Marcos Rovinski, o Dr. Fernando Hubert, o Dr. Luiz Grossi, o Dr. Sabine, o Dr. Ricardo Severo, que é de Cruz Alta aqui, inclusive. Claro. Aqui em Santa Maria temos o Dr. Laranjeira, que é um grande expoente também, o Dr. Walter. São essa direção, né, esses líderes da medicina, eles têm essa preocupação de tentar colocar a medicina próxima, né, ou inserida dentro da tomada de decisão, para que seja levada ao cabo algumas situações que a gente já enxerga, por exemplo, no agro, né, que a gente já enxerga em outros setores. Sim. Então, é justamente esse o nosso escopo de atuação, por isso a gente viaja bastante. E o que traz em relação, né, não só a situação médica, mas também da população, um avanço de melhoria, não só em recurso voltado para a área médica, mas também recursos para o paciente, porque muitas vezes um paciente ele fica
fica numa mesa cirúrgica por falta de um equipamento. Exato. Fica por causa de um cuidado que não teve. Às vezes uma pessoa, ela precisa fazer um exame radiográfico de um lugar, em um lugar onde não se tem um tomógrafo, por exemplo, né, ou algo assim que seja, né, com valor maior, e que não tem, e vai ter que mandar para um outro lugar. Exato. Isso aí é uma situação que vocês estão sempre envolvidos, né? Sim, como falei, o slogan é esse. Defender os médicos é defender a saúde. E para se fazer saúde, se precisa de todo um complexo, né? De toda uma situação aonde o profissional da saúde vai atuar. Sim. Ele sempre atua dentro do hospital. E o hospital, ele é um organismo muito complexo. Ele envolve muitas pessoas, muitas tomadas de decisões, muitos arranjos financeiros, de infraestrutura. E às vezes o médico ele fica refém desses arranjos, né? Sim. E por consequência o paciente. Então nós temos buscado ser um agente que colabora na melhoria desses lugares. Então, se um hospital tem um problema, enfrenta uma dificuldade financeira, enfrenta uma dificuldade de infraestrutura ou de equipamentos, o Simers entendeu que para ajudar os médicos e defender a atuação do médico com qualidade para que o paciente seja atendido com qualidade, temos que também atuar em favor daquele hospital, da manutenção dele, da sua abertura, da sua reorganização financeira. Então, o Simers tem feito esforços, né, institucionais para colaborar com esse ecossistema da saúde. Se deixou de ver somente a atuação sindical daquele modo tradicional dos anos 80, 90, que era reivindicatória e às vezes até, vamos dizer assim, agressiva. Hoje ela tem buscado, né, principalmente na visão que o Dr. Fernando Hubert tem trazido, na construção de pontes, na melhoria dos locais de trabalho para que os médicos possam atuar. E uma coisa que eu não sou médico, né? Eu tenho atuado já esses últimos 3 anos muito próximo aos profissionais. Eu percebo que o médico ele é extremamente preocupado com a cura do paciente. Sem dúvida. E aí ele acaba, às vezes, né, esquecendo outros fatores que são tão relevantes quanto a cura e a busca das soluções que as pessoas demandam. Porque ele foca somente naquilo e às vezes ele não observa o contexto onde ele está inserido, como estão os equipamentos, como é que está sendo conduzido aquele hospital, que ele é umbilicalmente desligado, né? Sim. Então o Simers tem tentado trazer soluções para todo esse universo. Não é simples, mas tem Vocês tentado. estão diretamente ligados aos políticos. Sim, o meu setor, ele atua de certa maneira tentando criar essa conexão entre o que é necessário e importante para que se faça uma boa saúde pública, né? Hoje, a maior parte dos médicos estão ligados, de alguma maneira, à prestação de serviço à saúde pública, seja em postos de saúde, na rede básica, em hospitais, né? O SUS é um programa que deu certo no Brasil, evidentemente precisa de aprimoramentos e de melhorias, né? Mas ele funciona, né? Então, a nossa relação, né, a nossa ponte, ali, o nosso setor político do Simers, tem tentado buscar construir esse laço, né, essa conversa entre os deputados, sejam eles estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, porque são esses, de fato, quem rege a máquina pública, são eles que tomam as decisões. Exatamente. E temos tantas coisas no nosso país. É importante que eles também tomem consciência do que é necessário para se fazer saúde. Eu já fui do lado político-eleitoral, vamos dizer assim, participei ativamente tanto em mandatos, quanto em prefeitura, quanto em estatal. Eu tive uma passagem pelo próprio IP Saúde. Então eu já vivenciei de um lado a visão que às vezes a maioria, vamos dizer assim, dos agentes políticos tem, que é a questão muito da infraestrutura. Ou seja, vou inaugurar o posto de saúde, vou inaugurar um hospital. Fundamental, claro. Importante, mas mais importante que inaugurá-lo é operacionalizá-lo. Com e certeza. Aí que entra a necessidade dos bons profissionais, né? Exato, isso. E não falta. Exato. E não falta. Tem que ser feito essa... No Brasil, a gente está num lento processo civilizatório, né? Eu acho que a gente tem evoluído, de certa maneira, em vários cenários, né? Tanto político institucional, no judiciário, na área educacional, em alguns campos avançado, outros retroagido, mas enfim, eu acho que a gente é um país jovem ainda, né? Eu sempre falo isso para meus amigos quando eu estou conversando.
Estamos engatinhando. O Brasil tem 500 anos. 500 anos, exatamente. A gente vai se nem nos países mais envolvidos ainda não tem uma situação consolidada, consolidada, e que seja um primor, né? Imagina nós que estamos muito mais atrasados, mas que a gente está galgando. Exato. Outra situação também, o Brasil é muito grande. Exato. Né? Em todos os estados, tem estados que têm menos médicos. Até mesmo porque a questão territorial, ela é difícil de pegar e ter um controle. Outra, onde tem mais ensino, faculdades, universidades, normalmente o profissional ele fica mais perto, porque ele quer se atualizar. Exato. Daqui a pouquinho ele está lá no norte, lá na caixa preta de tal lugar, só tem uma situação lá que a população ainda carece de muita coisa, aí vai um médico lá apenas com estetoscópio, o bloco, coisa e o restante, e uma mesa, e cadê o restante? Exato. Né? Então tem isso também. Assim como o nosso lado político ele defende os recursos para o Rio Grande do Sul, tem os outros que defendem para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Tocantins e mais o Nordeste. Né? E nós temos que ver em toda a população que existem situações muito carentes. Muito carente. E o Rio Grande do Sul, acredito que ele seja um estado, né, que se distribua melhor os médicos, né, até mesmo no interior. E mesmo assim, existe a carência muito grande de recursos. Existe. Tanto que existe que tem vocês para estar ali lutando por isso. Existe justamente por uma falta de visão estrutural da medicina como saúde pública. Se vê muita questão, como eu disse, da infraestrutura, da parte de prédios, da parte de equipamentos, mas não existe uma consolidação, por exemplo, nas carreiras, seja para o médico, seja para o dentista, seja para o enfermeiro. A enfermagem recém conseguiu uma vitória que foi o estabelecimento de um piso, uma classe que estava subvalorizada há muitos anos. Já tinha que ter acontecido. Fisioterapeutas, terapia ocupacional, todos os profissionais. E todas essas áreas estão evoluindo muito, trazendo muita vantagem dentro do hospital. E aí que está, assim, o meu trabalho nessa situação é justamente esse, tentar fazer com que essa mensagem da importância do profissional médico, da importância da medicina, não como uma carreira corporativa, ou como um núcleo corporativo, ou como uma classe que busca um status social, mas sim como uma mola de ferramenta de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Isso aí. Porque quando a gente tem esse estabelecimento de uma carreira médica, por exemplo, como uma coisa de Estado, como uma política de Estado, tu vai conseguir estabelecer também com que a população receba a saúde, o atendimento à saúde necessário. Mas isso, tá, assim, eu percebo, né, e uma análise muito pessoal minha, eu percebo que a medicina e enfermagem, a odontologia tem feito um trabalho próximo conosco também, tem se iniciado agora esse movimento, que é estabelecer as suas demandas, organizá-las elas em pautas, em uma agenda legislativa, uma agenda política e tentar agora levar ela aos tomadores de decisão. Coisa que a gente já viu em outros setores. Exato. Como eu falei desde o início, o setor do agro, hoje ele é muito bem estabelecido, as suas prioridades, as suas agendas, como se mover, né? Vamos na bancada, por exemplo, na pauta dos evangélicos. As igrejas, de certa maneira, conseguiram também construir os seus posicionamentos, as suas políticas, os seus representantes, de maneira muito legítima. Direitos humanos, também é uma outra pauta, que tem uma bancada, existem representantes, existem lideranças políticas em Brasília, em todos os estados, né, nas assembleias, que representam esses anseios desses grupos. E é legítimo. E há um trabalho para ser feito isso. Então, esses profissionais, eu acho que agora começam a construir essa caminhada de representação e de ocupação desse legítimo espaço que ficou, de certa forma, adormecido, né? Verdade. Então, eu me sinto parte dessa construção. Que bom. Daqui a pouquinho estamos de volta no segundo bloco. Aguarde aí.
Voltamos então a falar sobre política e saúde. As duas estão casadinhas, não adianta. Agora, se não tiver, se a política não tiver saúde, não adianta de nada, né? Uma coisa que nós estávamos falando também é a respeito assim da questão educacional, né? Educação, saúde e política. E a política é feita também na área educativa. Exato. Entende? Exato, então, assim, ó, uma parte preventiva é muito bacana. Como eu falei, eu acho que o Brasil, ele está nesse processo civilizatório. Educacional também. A gente tomou, eu vejo assim, numa análise fria dos fatos, alguns governos atrás tomaram uma decisão dessa popularização do ensino superior, que ela era necessária de certa maneira. Havia uma necessidade e ela promoveu um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico, e há muito a ser feito. Mas, entretanto, algumas situações a gente tem que ter sempre com uma certa prudência, porque a gente também não pode causar um desequilíbrio né, na organização de certos nichos. Né? Sim, do todo. Veja a questão da odontologia, eu vejo a questão também da engenharia, a própria questão da advocacia, se tu for perceber. Né? A gente criou uma superpopulação de bacharéis em direito. E aí se criou depois algumas medidas que são paliativas, ao meu ver. O próprio exame da ordem, né? Ele é paliativo. A medicina, infelizmente, caminha também para essa superpopulação de médicos, né? A gente tem hoje aí mais de 200 cursos no Brasil de medicina funcionando em cima de uma liminar que está em discussão no Supremo Tribunal, e a gente tem feito um trabalho para derrubar essa liminar, porque não é que sejamos contra, né, a abertura de novas vagas de medicina, muito pelo contrário, mas as vagas têm que ser abertas com uma qualidade. E outra, organizar os que já têm. Exatamente. Né, criar uma situação que todos se encaixem, e aí sim, aí vem. Sabia que hoje o Brasil tem proporcionalmente mais médicos que a China e a Índia? É um número absurdo. Imagina. Imagine você. Hoje a gente tem populações acima de 1 bilhão, China mais faculdades de medicina que a Índia. Imagina. E a Índia é uma população de 1 bilhão. Fora que existe em torno de 50 a 60 mil universitários brasileiros estudando em universidades, faculdades de medicina ao entorno do Brasil, ou seja, no Mercosul. Mas esse é um assunto que a gente tem trabalhado também lá no Simers, né, de maneira ali liderado pelo Dr. Fernando Ubrit, né, que a gente tem feito um trabalho forte em cima do combate a essas aberturas de novas escolas e dessas escolas que têm um ensino precarizado, focando na qualidade. Sim. O Simers defende a qualidade na formação do médico, de maneira muito clara, para que a população não fique desassistida. Não há como tu atender uma população sem a qualidade necessária, porque senão, na verdade, até o custo econômico, social e, vamos dizer assim, até espiritual, ele é maior. Porque imagina tu ser atendido, às vezes, por um profissional que não tem um CRM, que não tem uma validação como médico. Então, é muito complexo, é uma situação muito exógena, assim, para a gente não atuar em cima. E nessa questão educacional, eu acho que o nosso país agora, ele começa essa discussão da onde se alocar essa mão de obra também, né? Sim. É um avanço que tem que ser debatido. Sim. A gente tem acompanhado ao largo isso de maneira geral, mas ela é preocupante também, né? De fato, e principalmente essa nova leva de juventude que vem vindo, né? Se nós vamos entrar aqui num debate maior, eu sei que o nosso tempo é limitado, mas tem essa geração do nem, né? Que nem trabalha nem estuda, e também esse debate sobre qual vai ser o peso da inteligência artificial, aonde isso vai, a formação que a gente tem hoje é adequada para o futuro. E quem salva vidas? E quem salva vidas? Nessa situação, e quem é que vai salvar uma vida? É difícil, é um debate longo. Vai ser o futuro robô? Né? Vamos deixar, porque na verdade as mãos robóticas já estão aí, que por detrás tem uma outra mão. Já estão. Né? Então quer dizer que no futuro vai ser os gamers? É uma profissão hoje em dia, né? Já é uma profissão os gamers. Daqui a pouquinho os gamers não precisam nem fazer medicina, então ali roboticamente sabendo tudo, e aí já... É por isso que eu digo, a medicina ela vai ter sempre um papel central. Eu acho que vai ser impossível alguém substituir o médico, porque essa formação humanizada que as boas qualidades têm... O ser humano. Vai ser difícil substituir o ser humano. Muito bem lembrado. Não se preocupe, nós temos só falando dentro de uma
de uma situação desses filmes exato. Ficção científica. Ficção científica, né? Exato. Mas que muita coisa está acontecendo também em ficção. Nunca olhou aquele seriado que tem, o Black Mirror? Sim, mas ele é muito viajão. Mas a questão é o seguinte, ó, jamais vai substituir o ser humano. Bravo. Mas também o ser humano ele não pode perder sua vocação, seu propósito e a sua missão na Terra. Porque se do Ney, né? Porque se ir em direção ao Ney, né? Isso aí não me mostra nenhuma vocação, nenhum propósito, nenhuma missão. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para exercer uma missão. Isso eu já falei em outros, não só no Fala Doctor, também no Cast Doctor, né? A respeito disso. E a situação de quem entra na medicina, ele tem que ter vocação. Para aguentar tudo. Aguentar, por exemplo, um posto de saúde, um hospital, que às vezes não tem condições, né, corretas para se trabalhar, mas esse médico está fazendo das tripas ao coração para chegar alguém que veio picado de uma cobra e dali a pouquinho não tem nenhuma ampola de antiofídico para pegar e aplicar naquela pessoa. Dali a pouquinho vem um outro com um corte, né? Como diz lá em São Luís Gonzaga, do beiço-orelha, né? Do beiço-orelha, e não tem nem fio de sutura para fechar. É complexo, Então, a complexidade é muito grande. Né? E às vezes a própria comunidade e a sociedade estão ajudando. Exato. Né? Estão entrando até às vezes com uma rifa ali para ajudar um posto de saúde. E isso não pode acontecer. Tu sabe que a gente assiste isso, né? E eu vejo isso pelo interior de maneira muito disseminada. Os Rotaries, os Lions, clubes, as iniciativas populares, né? Sempre muito preocupados com a saúde. E ajudar o hospital local, ajudar o posto de saúde. Sim. E eu acho que é muito brava essa iniciativa. Mas a saúde pública, ela necessita de um olhar da classe política, né? Como uma política de Estado. Exatamente. Não só o SUS. O SUS, ele é um pontapé inicial. Mas há necessidade de aprofundamento, de melhoria do SUS. O SUS tem a tabela sem reajuste, por exemplo, há mais de 20 anos. Imagina. Então, tu imagina um hospital que atende 100% SUS. Ele está recebendo valores quase do início do Plano Real. E aí tu imagina, a gente teve vários períodos de inflação, vários reajustes, uma pandemia que deu uma hiperinflação nos suprimentos. Sim, então, uma máscara, uma luva, quanto que foi o preço durante a pandemia? E esses hospitais estão trabalhando, produzindo, mas recebendo valores desatualizados. De R$20, de R$19,90 foi para R$100 uma caixa de luva. E isso teve que ser suportado por esses nosocômios, né, que esses hospitais, enfim, que estão pelo interior. Então, é esse tipo de situação que a gente, em defesa do médico, em defesa da atuação do médico, tem tentado colaborar para que o hospital veja o médico não como um custo. Eu vejo que eu falo muito com diretores de hospitais, eu vejo que alguns enxergam o médico como uma central de custo cara às vezes. Não, nossa, eu tenho aqui um faturamento XY e X eu determino somente para a folha de honorários médicos. Eu digo que bom, porque significa que a tua produção está andando, que tu tem uma central de custo que te gera receita. Porque que pese o médico possa custar caro, ele traz retornos para a manutenção da infraestrutura. Sem o médico, o hospital não funciona. E o médico precisa do hospital. Então, esse cordão que a gente tem tentado construir e tentado mostrar a importância da classe nessas negociações, nas câmaras de vereadores, na Assembleia e em Brasília. Exato. Eu vou ter que colocar duas situações, né? Quanto custa um piloto de caça para formação e quanto custa um médico para formação? Quanto custa um piloto de caça que defende e quanto custa o médico que salva? Tu vê, são dois profissionais fundamentais. Um que defende a pátria, porque infelizmente tem que ser cuidado. É necessário. É necessário. Totalmente necessário. E tem o outro lado que defende a vida. Exato. A saúde. Exato. Entendeu? E ainda eu coloco um terceiro nessa, você vai me permitir ir além. Quanto ganha um motorista de ministro? Isso dá muito pano pra manga. Enfim, não vamos polemizar. Mas assim, essas formações, elas são necessárias. E há de se fazer investimentos. O governo tem que pensar seriamente em como construir uma carreira de médico, de Estado. Não de uma maneira arbitrária ou impositiva, mas pensar como posso levar um médico recém-formado
ao lugar mais longínquo que nesse país enorme que a gente vive, de maneira que ele vá lá, ele atenda aquela população de uma maneira que seja um primeiro atendimento e que possa depois ter recursos para encaminhamentos, mas depois de um certo tempo, se aquele profissional entender que quer contribuir em um centro maior, ele possa vir e estar imune a todas as variações políticas, locais, imune a todas as idiosincrasias que o nosso país, a política local às vezes gera no meio, né? A saúde no Brasil, ela ainda é muito politizada e isso é uma coisa ruim. Então, esse nosso trabalho também tem sido esse, de blindar o médico, né? Tentar blindar ele ao máximo possível. Não é fácil. Principalmente quanto menor a cidade, mais longe ela é de grandes centros, mais difícil é essa missão. Exato. Eu me lembro de um caso aqui agora que a gente vivenciou de uma cidadezinha muito pequena, muito longe do grande centro, aqui no Rio Grande do Sul, do prefeito obrigar os médicos a fazer o exame de admissional, para trabalhar, para as pessoas entrarem na prefeitura. Teve uma situação, né, que o prefeito exigiu, deu uma ordem ao profissional médico que era invasiva ao ato médico. E o profissional se recusou. Claro. E o prefeito ameaçou demiti-lo. Por um ato que ele não tinha nem competência para julgar o prefeito. Mas ele queria que o médico realizasse. Então a gente foi lá, conversou, fez a atuação e conseguimos esclarecer para o prefeito de que aquela intentora dele, vamos dizer assim, era errada. Claro. E se resolveu. Mas para tu ver, o médico que teve a ansiedade ou teve a mobilização de ir atender num local extremamente distante, até por uma questão de bairrismo, de vivência, de ligação emocional, fez a escolha, acaba se submetendo às vezes a esse tipo de situação. Tipo, já está sendo um excelente apoio dentro do município, né? Dentro daquela cidade, em vez de abraçar, não. Os juízes, os promotores, delegados, eles têm essa carreira já formalizada. Claro que é um serviço muito ligado ao corpo estatal, né? Mas um juiz vai até uma cidade distante, ele fica lá julgando naquela comarca, né? O delegado também, naquela delegacia extremamente longe, depois ele pode ser mobilizado para outros lugares, ou ele pode optar e passar o resto da vida lá. Mas, Marcos, isso é burocrático. O médico tem que estar presente, porque se ele não estiver presente, ele não salva uma vida. O médico é tão importante quanto o delegado. O que é burocracia, tu pode fazer de qualquer... Hoje é tudo online. Bravo, exatamente. Agora, tu não vai online pegar e suturar uma pessoa. Suturar, ou fazer um curativo, qualquer coisa que seja, um enfermeiro mesmo. Então, nós não adianta. E não é só isso. Tanto é que nós somos 75%, nós da nossa área, 75% é prática. E isso que eu ia falar agora. Tá entendendo? E não é só o médico. A odontologia, nós mesmos a saúde aqui, a saúde é. A gente aprende mesmo no batente. Exato. Onde é que a medicina evoluiu? Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, aonde tem guerra, a medicina evolui. Exato. É onde as tecnologias também estão lá, aonde os aprimoramentos de técnicas e avanços estão ali. É debaixo do mau tempo. Do mau tempo, do terror, né? Que se tem essas evoluções, infelizmente. A gente falava aqui antes, infelizmente. Tu mesmo falava que existe uma grande formação de odontologistas, né? De dentistas no Brasil, mas não se diminuiu o número de cáries. Exatamente. Justo, já então, comentamos sobre isso. Eu tenho certeza que está faltando dentistas na odontologia, nós somos a segunda melhor odontologia do mundo, mas o povo ainda continua acima de 90% cárie, acima de 90% com periodontite e acima de 60% desdentados. É aquela questão, a ligação entre a área da saúde e a educação para formar uma nova cultura. Exato. É um jogo pesado, é um jogo complexo, mas necessário a gente encarar. Agora, puxando para o nosso lado, falta informação e comunicação para todos vocês. Bravo. E nós, desse lado, estamos fazendo isso, levando isso. Por isso que eu digo assim, você que nos assiste, manda, espalhe o Fala Doctor, espalhe o Cast Doctor, salva vidas. Bravo, bravo. Quem está aqui, ele está aqui, que veio... Deixou que hoje tu tinha compromisso, Exato. Com certeza. Ele deixou de ir para vir aqui no Fala Doctor falar sobre isso. E todos os profissionais que estão aqui estão de coração. Bravo. Né? E a nossa parte como agente da saúde é isso. Não é só estar no batente, mas também comunicar. É isso que é o Fala Doctor. E nesse momento eu deixo o convidado para deixar a mensagem final para você. O que eu vou falar agora no final? Depois de uma fala boa que nem a tua, Douglas. Primeiro, te agradecer o convite, pelo espaço.
A nossa missão, enquanto agente político em defesa da medicina, tem sido essa que a gente trouxe aqui um pouco. A direção dos CIMERS, Dr. Rovinski, Dr. Grossi, Dr. Sabine, Dr. Ricardo, Dr. Fernando Hubert, aqui em Santa Maria o próprio Dr. Walter, Dr. Laranjeira, tem sempre dado esse apoio ao nosso setor e foram muito corajosos em investir nesse tipo de atuação, né? Eu acho isso louvável e me sinto muito feliz em estar participando desse movimento pioneiro na criação de Frente Parlamentar da Medicina, de agenda legislativa em defesa da medicina. É um movimento muito parecido, como eu já falei anteriormente, ao que o agronegócio fez, aqui os evangélicos fizeram, aqui tantos outros interesses legítimos estão nos parlamentos em todo o Brasil, né? E a medicina agora também ocupa o seu espaço. E te parabenizar, Douglas, por esse programa, por Obrigado. Essa iniciativa que tu tem. Obrigado. Ela é muito brava e ela merece sim ser replicada e chegar a cada vez mais pessoas, porque, como tu falou, o conhecimento é a única ferramenta que ninguém pode nos tirar, Exato. Ninguém pode nos roubar, Exato. Ninguém pode nos subtrair, e ela sempre é uma mola para a gente se reerguer, se reiniciar, ou até mesmo dar uma parada e voltar a atuar através do conhecimento que a gente adquiriu, porque ninguém nos tira, né? Não. Meu pai me dizia isso, estuda, porque a casa tu pode perder, o campo tu pode perder, o posto de gasolina tu pode perder, os carros tu pode perder, mas o que tu tem conhecimento, ninguém te tira. E outra, não se leva para o outro lado dinheiro e conhecimento. Então tem que deixar aqui, porque do outro lado tu vai zerar. Exatamente. Vitor, muito obrigado. Tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tudo, tá? Essa causa é muito válida. E para você, uma excelente e abençoada noite. Aquele abraço.